Cumprimento todos com a paz do Senhor. Os irmãos podem retornar ao teu assento. Me sinto bastante feliz pela oportunidade que Deus me concede estar aqui na noite desse dia para fazer uso da sua palavra e também um momento para cultuar e adorar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Sou grato a Deus pela vida do pastor Elias Cardoso. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe muito a vida do senhor. Deus abençoe a vida da missionária Lígia. Deus abençoe mesmo. Também aos pastores Joinville, primeiro vice, e também pastor Jeremias, segundo vice. Deus abençoe grandemente a vida dos senhores. Quem trouxe Bíblia? Encontre a primeira carta que Pedro escreve, capítulo de número 5. Leiamos versículo de número 9. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 5. Faremos a menção do versículo de número 8. Glória a Deus pela minha esposa que está me acompanhando, pelos meus filhos, pela Lívia, pelo Felipe. E o Henrique, que é o mais velho, não veio, ele faz parte da liderança da mocidade. Então, hoje tem culto com os jovens, não deu para ele estar comigo. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga estou procurando. Te espero mais 2 segundos. Está escrito assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa atacar. Eu quero contar até 3, eu gostaria que a igreja lesse esse versículo, mas bem forte mesmo. 1, 2, 3. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Amém. Pode tomar teu assento. A primeira carta, escrita pelo apóstolo Pedro, entre os anos 62 e 65, depois de Cristo, foi direcionado aos cristãos da Ásia Menor e em um cenário de perseguição intensa. Quando, nesta época, o imperador Nero começava a utilizar os cristãos. O apóstolo que conheceu de perto momentos de dor, fracasso e também vitória, pelo poder de Deus, transmite agora palavras de encorajamento e orientação de Deus. Então fica evidente que o propósito desta carta é encorajar a perseverança e fortalecer a fé. No capítulo de número 5, na qual nós lemos o versículo 8, há uma divisão em suas exortações. Nos versículos de número 1 a 4, dirige-se às lideranças, instruindo a pastorear com humildade e dedicação. E a partir do versículo de número 5, a orientação, ela é direcionada
para os membros em geral. Vamos aqui para alguns versículos, antes mesmo de entrar na palavra na qual Deus colocou em meu coração. Quando eu vou para o versículo de número 6, eu encontro a seguinte expressão: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Aqui evoca a imagem do seu poder soberano e sabedoria e o controle absoluto de todas as situações. Em vez de resistir às provações ou tentar controlar o que está além do nosso alcance, Pedro, ele exorta: humilhar e submeter à vontade de Deus. Ainda no versículo de número 7, encontramos aqui: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aqui nós encontramos o verbo lançar. Transmite uma ideia, um ato consciente, deliberado, de transferir completamente a ansiedade e as preocupações ao Senhor nosso Deus. Temos percebido que a ansiedade, nos dias que nós estamos vivendo, tem sido uma preocupação constante, mas a Bíblia trata desse tema de forma eficaz, oferecendo uma solução bem segura. Qual é? Entregar a Deus toda a ansiedade. Vou falar mais uma vez: entregar a Deus toda a ansiedade. Haja visto que tem sido um problema muito sério, não só lá fora, mas tal como aqui dentro, pessoas passando e sofrendo com a ansiedade. Mas a palavra do Senhor, através do irmão Pedro, está dizendo: transfere, entrega toda a ansiedade ao Senhor nosso Deus. Esta entrega não é um gesto vazio, mas a certeza de que Ele tem cuidado de vós. Agora, quando nós vamos para o versículo de número 8, na qual nós lemos nesta noite, Pedro, ele faz um alerta sobre a necessidade de vigilância. Olha o que está escrito: vigiai. O que é que ele quer dizer? O que ele está querendo dizer? Estejais atento, porque o diabo anda em derredor, procurando a quem possa tragar. Mas preste atenção, ele utiliza a figura do leão, reconhecendo a força que este animal tem para intimidar os outros. Sim, dessa mesma forma, o diabo busca intimidar os crentes. E a expressão que Pedro relata aqui é: bramando como leão. Isto demonstra uma ameaça agressiva, sim, na busca de destruir a fé do cristão. Mas, ao mesmo
tempo que o diabo tenta destruir a fé do cristão, Pedro, ele faz uma revelação que a limitação, que o diabo, ele possui uma limitação. Eu vou dizer mais uma vez para você dar um glória para Jesus. O diabo, ele possui limitação. Vou dizer mais uma vez, o diabo, ele possui uma limitação. Diga comigo, o diabo, não tenha medo de falar o nome dele não, o diabo possui limitação. Agora com a mão para cima assim. Mas o meu Jesus, bem mais forte, mas o meu Jesus tem todo o poder, tanto no céu quanto na terra. Quantos podem louvar a Ele aqui nesta noite? Deixa eu ver. Aleluia. Mas observe, irmão, o que Pedro escreveu no versículo de número 8. Ele anda em derredor, e para ele tocar naqueles que servem a Deus, primeiro ele precisa furar um bloqueio para chegar na pessoa que ele está tentando. Mas para ele furar esse bloqueio, eu vou lá para os Salmos de número 34, versículo 7. Olha que o salmista escreveu: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os... Quer tocar nele? Primeiro tem que passar por Deus. Quer tocar em alguém lá da tua casa? Primeiro tem que furar esse bloqueio. Mas eu quero ver Satanás passar por Deus. Você veio aqui nesta noite preocupado, achando que ele vai destruir a tua casa, a tua família. Levante a tua mão para adorar, porque Deus está ao teu redor. Está ao teu redor. Está ao teu redor. Está ao teu redor. Quantos podem adorar o nome dele nesta noite? Muitos ainda não entenderam, mas vou explicar. O diabo está ao derredor. E Deus está onde? O diabo está ao derredor e Deus está onde? Então dá um abraço nele aí. Antes de eu entrar aqui, eu dei uma olhadinha lá no zap da família. Falaram assim: Essa, você vai pregar, tem 900 pessoas já assistindo. E se tiver 900 pessoas mais ou menos, eu quero lhe dizer a você que está me assistindo, vai por essa câmera aqui: o diabo não vai tocar na tua casa, o diabo não vai tocar na tua família, porque o diabo está ao redor está Deus. Sinta a presença dele aí, receba a presença dele aí, sinta a presença, receba a vitória dele nessa noite, em nome de Jesus. Mas ainda diz a palavra do Senhor, o salmista, ele também escreve, lá nos Salmos de número 125, e versículo de número 2, dizendo assim: assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo. Escuta, desde agora e para sempre. Quer tocar aí? Eu quero ver passar por Deus. Eu quero ver. Mas vamos lá. Observe que o versículo que nós lemos, Pedro faz a seguinte observação: bramando como leão. Eu conto até 3 e você vai falar bem forte: bramando como leão. 1, 2, 3. Enquanto eu tomo uma água, fala mais uma vez. 1, 2, 3. Bramando como leão. Observe que Pedro está dizendo que ele está bramando como
mas não é o leão. Ele é um imitador de leão. Como se sabe? Porque o leão, ele possui um som. O falso possui barulho. O verdadeiro, ele tem um som. De longa distância, pode-se ouvir. Enquanto o falso, ele faz barulho. Incomoda quem está por perto. Escuta, um alerta. Mas pela falta de sensibilidade espiritual para entender quando é o leão, quando é o imitador. Pela falta de sensibilidade espiritual, muitos já não conseguem detectar e entender quando é Deus que está falando, quando é o diabo que está falando. Existem muitos barulhos por aí. E muitos achando que é Deus que está falando, mas na realidade é o diabo. Porque o leão, ele possui um som. Mas quem não tem a sensibilidade espiritual para entender, para ouvir, vai achar que é Deus que está falando, mas muitas das vezes é o diabo. É a mesma coisa pegar um trompete. Cadê um trompetista? Toquei trompete também. Fazendo um som. Aquele som. E dá para alguém que sabe mais ou menos soprar. Quem não entende nada vai falar, nossa, como sabe tocar. Não, só é um barulho. Porque o som é som. Barulho é barulho. Agora, observando aqui a carta de Pedro. E a especialidade do leão, quando ruge, emite o seu som, e todos os animais, eles procuram fugir, enquanto outros se escondem, pois sabe que há um perigo por perto. Segundo, ele também busca a presa fácil, estrategicamente, busca de forma inteligente. Como rugido, eles assustam, eles afastam todos os animais. Eu acho que vocês já devem ter assistido, no mundo animal, quando o leão se apresenta, todos os animais desesperados, eles fogem, eles tentam se esconder. E o leão, de forma inteligente, ele observa aqueles animais quando está em bando, observe. Quando o leão observa que todos estão em bando, ele não ataca. Para que vocês entendam, quando estão unidos, o diabo não ataca. Quando existe união, o diabo não ataca. Agora o leão, quando ele ruge, o que é que ele faz? Ele observa e corre. Mas ele fica observando naquele que se desvia. Quando aquele que se desvia, é tudo o que ele precisava, agora está fácil. Quando está em união, quando estão unidos, o diabo, ele não ataca. Ei! Mas quando vem o barulho, muitos se assustam.
barulho que faz alguém se esconder, barulho que faz alguém correr, barulho que faz alguém fugir, barulho que faz alguém se desviar. Por causa deste barulho, muitos já não pregam mais, outros não cantam mais, outros já não faz mais missão, outros já não vêm mais na igreja, achando que não precisa mais disso. E o número de desigrejados aumentando por aí, por causa de um barulho. Mas Deus, nesta noite, me trouxe aqui para dizer a esta igreja: enquanto o diabo faz barulho, o verdadeiro leão é aquele que está escrito em Apocalipse capítulo número 5, o leão da tribo de Judá. Ele tem uma voz suave, ele tem uma voz que traz, ele tem uma voz que cura, ele tem uma voz que salva. Quantos nesta noite pode glorificar o teu santo e poderoso nome? Por causa deste barulho, fez Elias fugir de Jezabel. E ele correu para o deserto. E nessa corrida, ele clamava a Deus: Deus, eu não tenho a força que meus pais tiveram. E pediu em seu ânimo para morrer. E quando ele foi alimentado pelo anjo no deserto, caminhou por 40 dias, até que chegou numa caverna para se esconder. Mas quando ele entra naquela caverna, ele ouve uma voz: Elias, o que fazes aqui? Não adianta, senhores obreiros, querer esconder de Deus. Ele te encontra aonde você for. Por causa do barulho, por causa de uma pressão, fez ele se esconder. Mas quando ele está escondido, quando Deus diz para ele: Elias, sai para fora, 3 sinais aconteceram. Primeiro, em 1 Reis, capítulo número 19, versículo 11, está escrito assim: um grande e forte vento passava, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Observe, o vento era tão forte que quebrou as pedras. Se fosse perguntar para Elias, o que é mais forte? O barulho de Jezabel ou este vento que quebrou todas as pedras? Provavelmente Elias dizer: o vento. Pois é, porque ainda teme Jezabel. Segundo sinal ainda está no versículo de número 11. Diz assim: depois do vento, um terremoto. E se novamente perguntasse a Elias: Elias, o que é mais forte? O barulho de Jezabel ou esse terremoto? Provavelmente ele responderia: o terremoto. Agora lhe pergunto: o terremoto te atingiu? Não. Por que está preocupado com o barulho de Jezabel? Terceiro sinal está no capítulo 19, versículo 12. E depois do terremoto, um fogo. Se fosse perguntar novamente a Elias: Elias, o que é mais forte? O fogo ou o barulho de Jezabel? Certamente dizeria de Jezabel. Aí a pergunta é: as chamas arderam em ti? Não. Então por que temes Jezabel? Agora, irmãos, o mais lindo é quando nós vamos para o versículo de número 12, a parte final diz assim: e depois do fogo, uma voz mansa e delicada, diz assim: que fazes aqui, Elias? Todos estes sinais
foram dados a Elias para saber que Deus é maior do que tudo e de todos. Levante a tua mão, segure ela. Levante a tua mão, segure ela. Qual é o barulho que está te preocupando? Qual é o barulho que está te preocupando? Qual é o barulho que está te preocupando, com as mãos para o céu ainda? Qual é o barulho que está te preocupando? Há um barulho? Sinta na palma das tuas mãos a força e o poder daquele que tudo pode. Porque aquele que quis te humilhar, aquele que fez você fugir para o deserto, assim como Jezabel fez para Elias, e não adianta você querer esconder, porque nesta noite Deus está falando para alguém aqui: saia desta caverna, porque Jezabel não vai matar você. Saia desta caverna, porque é só um barulho. Saia desta caverna nesta noite. Sai desta caverna. Sai desta caverna. Só foi um barulho. Só foi um barulho. O barulho assustou. Você está assustado com este barulho. Mas Deus está dizendo: saia desta caverna. Saia desta caverna. Saia desta caverna. Aí você pergunta: mas até quando o falso ele vai continuar assustando? Observe que o falso ele permanece em pé até que o verdadeiro seja revelado. Sabe por quê? Porque a falsidade tem prazo. A mentira não caminha por muito tempo, mas a verdade, ela é eterna. O falso é abatido pela verdade, pois a verdade mostra a sua grandeza. E vejamos na Bíblia a sua grandeza. Quando nós vamos para o Apocalipse, capítulo de número 5, quando nós observamos ali que tudo está sob controle, e ali Deus e Cristo, ele abriu o livro selado, na qual João chorava. Ali no capítulo 5, revela a dignidade do Senhor. Mas quando nós vamos para o capítulo de número 10 de Apocalipse, ali revela o seu domínio entre o céu, terra e mar. Ou seja, tudo está sob o seu controle. Agora, projete aí para mim, Apocalipse capítulo 10, versículo 1 e também o versículo 2. Agora observe aqui, eu quero que vocês observem na grandeza do Deus que você serve, porque hoje você não vai mais dar ouvido para o barulho. Olha que diz assim: e viu outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o rosto era como o sol, e os pés como as colunas de fogo. Versículo 2. E tinha na mão um livrinho aberto. Diga comigo: e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Imagina o tamanho do homem. Daí quando eu vou para Êxodo, capítulo número 14, ali nós lemos que temos conhecimento da abertura do Mar Vermelho, Deus revelando a sua força. Mas quando eu vou para Êxodo capítulo 14, versículo 21, diz assim: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento forte, vento oriental, toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Olha aqui, a noite toda soprou um vento forte ao mar. O que acontecia? Água. E o mar foi se secando no meio, abriu um caminho para Israel passar. Aí você pergunta: mas qual é a fonte
Da onde é que veio esse vento tão forte? Pergunta, da onde veio esse vento tão forte? Projete aí, capítulo 15, versículo 8 de Êxodo. E a igreja aqui vai ler. Aleluia. Conta até 3. 1, 2, 3. Da onde que veio esse vento? Da onde que veio esse vento? Não, da onde que veio esse vento? Dos narinas. Tem tanta gente, pastor Elias, quebrando a cabeça para resolver o problema. Deus vai lá com o nariz e resolve o problema de uma nação. Então glorifica a Deus que você serve, porque este barulho não vai derrubar a tua casa, este barulho não vai derrubar o teu ministério, este barulho não vai deixar o teu filho nas drogas, porque o Deus que nós servimos, Ele é forte, é poderoso. Porque esse barulho está te preocupando. Até quando você vai para o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele revela ali a grandeza de Deus. E a Bíblia diz que Deus, com a concha da sua mão, imagine só o tamanho da mão do homem. Ele pega toda a água no oceano. Ele confere toda a água e põe no seu devido lugar. Eu quero lhe perguntar mais uma vez: qual é o tamanho do teu problema diante daquele que mede toda a água do oceano? Oh, aleluia, eu estou sentindo a presença dele aqui. Levante a tua mão, levante a tua mão. Quem tem glória, dá glória para ele agora. Quem tem aleluia, dá aleluia para ele. Quem tem língua estranha, línguas estranhas. Mas uma coisa é fato, que o Deus da igreja é forte, é poderoso. Ele não só é forte, também como onisciente. Alguém sabe dizer para mim quantas estrelas existem no céu? Alguém sabe dizer, se alguém consegue dizer quantas estrelas existem nos céus? Se um dia Deus tivesse que marcar uma reunião com as estrelas, Ele não teria nenhum problema. Porque Ele conta todas as estrelas e ainda chama cada uma pelo seu nome. Aleluia, aleluia. Esse é o Deus que a igreja serve. Esse é o Deus da igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Peru serve. É por isso que esta obra não vai parar. Ela vai prosperar. Porque o Deus que a igreja serve é poderoso. E para finalizar, vou finalizar. Agora podemos glorificar-lhe com tanta força, porque Ele é tão forte, Ele é tão forte e poderoso, que quando Ele estava lá na cruz, falaram para Ele: salvou tanta gente, desce agora da cruz. Queremos ver se o Senhor se salva a si mesmo, vamos crer que o Senhor é Filho de Deus. Mas para Cristo, para Ele descer da cruz, não. É mais bonito descer a sepultura morto e depois de 3 dias voltar a viver. O Deus que essa igreja serve, o Cristo desta igreja,
Ele venceu a morte. Vou falar mais uma vez. O Cristo desta igreja venceu a morte. Aonde você está aí, receba a presença de Deus, sinta a presença dele, sinta a presença do Espírito, seja renovado pelo seu poder. Se eu fosse dar ouvido aos barulhos, Pastor Elias, nunca eu estaria aqui. Porque uma certa vez, uma perseguição tão forte, a ponto do meu José apanhar, por causa da fidelidade. Uma certa vez, numa roda de escarnecedores, falaram algumas coisas e isso chegou para mim. E dizendo assim, essa família não vai dar em nada. Eu não sei se eu fiquei cheio da unção ou fiquei irado naquele momento. Eu só sei de uma coisa. Eu bati o pé e disse, o Deus que me chamou não vai me deixar ir perder para esse vento, para este barulho. Não vou perder para este barulho. E Deus está me dizendo aqui nesta noite, que tem pessoas sofrendo com barulhos, com pressão. O diabo está querendo atingir toda a tua casa. O diabo já até marcou uma data para matar o teu filho, para matar a tua filha. Mas nesta noite, através desta palavra, Deus está falando ao teu coração. Deus está ministrando ao teu coração, que não passa de barulho, não passa de barulho, porque as promessas que Deus fez para a tua vida vai se cumprir. A promessa que Deus fez para a sua casa vai se cumprir. O teu filho vai voltar, a tua filha vai voltar, o teu esposo vai voltar, a tua esposa vai voltar. Agora, para você dar uma melhor glória para Jesus, a tua casa vai ser um coral nesta terra para adorar, para adorar, para adorar, para adorar aquele que vive e reina, e reina, e reina, e reina, e reina, e reina, e reina para todo sempre, para todo sempre. Nos coloque em pé, por favor. Aleluia. 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 A minha filha Lívia que está ali. Lívia, dá um pulo, vai, corre aqui. 30 segundos, vem aqui, corre. Vai. Olha que japinha linda, irmãos. Cara do pai, fala que é a cara da mãe, eu falo, não tem nada não, é cara do pai. Essa japinha aqui, irmãos, é apresentadora de programa, um rádio. Vem cá, filha. O médico diz assim, vamos tirar do vento porque não vai prosperar. Não vai vir. Eu me lembro que eu pedi oração para minha mãe convocou umas mulheres do ciclo de oração e foram orar. Porque o médico já tinha até marcado para tirar ela. Olha ela aqui, irmãos. Parece com o pai, não parece. Cadê a câmera? Parece com o pai, não parece. Deus abençoe. O que eu quero dizer nesta noite? Deixa o barulho. Venha para Jesus. Tem alguém nessa noite que aceita Jesus como Salvador, ou quer reconciliar-se com Ele? Vem aqui à frente. Vem correndo, saia desse barulho. Saia deste barulho. Pedro diz no versículo 9, resisti à fé. Firmemente com a fé, saia. Saia do teu lugar. Saia do teu lugar. Tem alguém? Se tem alguém, dá um sinal com a mão. Dá um sinal com a mão para que eu possa ver. Tem alguém? Se tem alguém, por favor, venha, pode vir à frente.
na rede social. Você que está me assistindo, que queira voltar para Jesus, escreve aí, eu quero. Ai, meu Jesus do céu. Não tem ninguém aqui? Tem? Vivindo uma pessoa. Irmãos, eu sempre falo que milagre, Clevers, que milagre só existe um: a salvação. O que acontece são maravilhas de Deus, mas milagre é só um só: é tirar de quem está indo para o inferno e colocar no caminho da salvação. Mais alguém? Somente ela? Mais alguém? Oh, meu Jesus querido. Aleluia. Mais alguém? Nós vamos orar agora. E eu já devolvo aqui a direção ao pastor. Estende as tuas mãos, localiza a tua casa. Você vai orar, estender a mão, vai orar por alguém lá da tua casa. Isso. E nós vamos orar por ela. Qual o nome dela? Quitéria. Nós vamos orar por ela. Eu oro por ela, nós vamos orar por ela. E você com as mãos estendidas em direção à tua casa. Tem pessoas aqui, pastor Elias, que vai te procurar por essa semana e dizer que quando orou, Deus fez um sinal lá na casa. Pai bendito que estás no céu, eis aqui, Senhor, a tua filha, que neste momento, ó Pai, toma a melhor e maior decisão. O Senhor tira-o dos caminhos das trevas e traz para a luz. Ó bendito Deus, escreva, registra o nome no livro da vida. As pessoas também que estão me assistindo, que estão nesse momento te aceitando, reconciliando a Deus, em nome de Jesus, receba aí a força e a graça do Senhor nosso Deus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe toda esta igreja. Pastor Elias, Deus abençoe.